Ele jamais te abandona. Ele jamais vai te abandonar. Se você estiver passando por uma dificuldade dessa, se você tiver alguma dúvida acerca disso, seja fiel ao Senhor. Eu fui fiel ao Senhor, eu não sabia, não tinha nem noção que era dízimo. Mas dízimo, ele não vai, se você der ou não der, ele não vai impedir de você ir para o céu. Mas ele vai demonstrar onde é que está o teu coração. Em quem você confia? No teu braço, nas riquezas? Ou você confia no Senhor, que é o teu provedor? Que foi dito aqui que ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, da tua provisão, da minha provisão, da nossa provisão. Você confia realmente nisso? Como é que você está nessa questão de dízimos e ofertas para o Senhor? Deus, deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos, eu quero abrir esse parênteses. Deus não precisa do dinheiro de nenhum de nós. O que Deus ele quer nos preservar é do nosso coração estar arraigado nas riquezas, de nós acharmos que quem governa e quem comanda a nossa vida é o nosso trabalho, é o nosso diretor, é o nosso presidente, é o governador que está cuidando, que é ele que nos mantém. Não é ele, o nosso provedor é Deus. O nosso provedor é Deus. Seja fiel ao Senhor nessa questão, porque na verdade Deus quer tirar a avareza do nosso coração. Então não precisa absolutamente nada, ele é dono do ouro e da prata. Tudo, a Bíblia diz que a terra, a plenitude, tudo é dele. Tudo é dele. Seja fiel, irmão. Essa experiência eu aprendi no momento mais tenebroso da minha vida. E Deus não deixou faltar nada naquela situação. Mas ainda assim, nessa caminhada, nessa trajetória, minha esposa recebeu uma proposta dos advogados de subornar alguém lá em cima, porque a gente faz um pedido para liberdade. Eu preenchia todos os requisitos para responder liberdade. É o primário, né? Toda aquela história que tem residência fixa. Eu tinha todos os requisitos legais para receber, para responder em liberdade. Só que eu estava num tratamento. E até o momento, até então eu não sabia, nem minha esposa, ainda que nós tivéssemos aceitado um compromisso com Deus, na verdade, né, ainda estava num tratamento, Deus estava nos tratando. Lembre-se que Abraão, quando foi chamado no capítulo 12, ainda no capítulo 12, no primeiro aperto que deu, ele foi para onde? Para o Egito. Lá ele mentiu, fez tolice, depois, né, quando Sara achava que, né, Deus não ia cumprir, ele disse: olha, vai aí, lida com a minha serva, bora ajudar Deus, porque Deus não vai dar conta de fazer, de cumprir as promessas. E as coisas foram se atrapalhando. Por quê? Porque achavam, não confiaram no Senhor plenamente. E ali a minha esposa recebe essa proposta, e ela aceita essa proposta, chega até mim. Eu tive participação. No primeiro momento eu relutei, amor, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Esse amor é só para você sair daí, porque depois a gente ajeita, não sei o quê. Mas eu sabia que Deus precisava tratar a minha esposa também, no coração dela, essa questão da confiança. E ali a minha esposa saiu, inclusive, para sacar o dinheiro, não conseguia de maneira nenhuma, foi em 2, 3 agências bancárias, não conseguia. Depois sacou uma parte, quando chegou lá, foi dado negativa. O advogado veio e passou na cara dela e disse: você é a culpada. E a minha esposa recebeu aquela palavra. Quando ela chegou lá comigo, desolada, desesperada, eu disse: eu falei para você. E agora nós vamos aguardar o tempo do Senhor. Isso foi mais ou menos julho, agosto, setembro, acho que mais ou menos outubro de 2011 ainda. E aí eu recebi uma ministração lá dentro do presídio, na igrejinha nossa, do irmão nosso da igreja. Ele falava de Esther, daquela grande festa que ia ter no dia 15. Primeiramente, né, tem o juízo, que vai ser contra o povo de Deus, aquela armadilha toda que o camarada lá faz. E aí tinha o dia 13 e o 14 para eles
dia 14 para ele se defender, e no dia 15 seria uma grande festa. Eu recebi essa ministração e eu senti claramente, as minhas experiências com Deus já estavam bastante avançadas, porque nós começamos a fazer também célula lá dentro da cadeia. Eu saía de manhã com a minha, eu tinha um bannerzinho, aí de manhã naquele horário que em vez de eu ir para a educação física lá, fazer algum exercício, eu já ia com meu bannerzinho, já entrava numa célula, que eu já tinha falado com eles à tarde. Dentre essas celas tinha pessoas, assim, que realmente precisavam muito de Jesus, dentre eles Sebastião Cardias, aquele da situação dos novelinos, tinha também o Rosivan ali daquela chacina de Coraci, pessoas que os crentes dali não queriam nem conversa com eles, mas Deus me deu a graça de estar naquela cela de lançar semente. E numa das celas eu fui confrontado de uma maneira assim muito afrontosa. Eu estava ali tratando, falando da palavra do Senhor. O camarada que estava sentado, deitado de lado, assim, de costa para a parede. Um dos momentos ali era eu falando que a Bíblia era a palavra de Deus e que a gente podia confiar na palavra de Deus. Esse camarada, ele voltou para mim e perguntou assim, se levantou e disse: como é que tu me afirma, como é que tu pode me dar certeza que a Bíblia é a palavra de Deus? Irmão, eu me tremi todinho. Eu tinha alguns meses de conversão, só que eu entrei num desespero de conhecimento da palavra do Senhor. E eu pedia para o meu filho me trazer material. Eu não tinha acesso ali dentro, e o meu filho me deu um material que, depois da Bíblia, é o meu livro de cabeceira, que é Evidência que Existe um Veredicto. Eu não sei se alguém conhece, do Josh McDowell, mas anote e consiga esse livro. Eu tenho ele em PDF, se depois alguém me quiser. E nesse livro, uma das sessões falava sobre justamente a Bíblia ser a palavra de Deus. Eu tinha terminado de ler naquele dia, no dia anterior, na noite anterior, todo aquele capítulo. E aquilo ali me encheu o coração de alegria, porque a gente ia cada vez buscando mais conhecimento do Senhor. E ali, dentre as provas que a Bíblia é a palavra de Deus, eram as profecias cumpridas. As profecias de Daniel, as profecias em Cristo, as profecias messiânicas em Isaías, tudo aquilo profetizado há centenas de anos antes de Jesus vir ao mundo, já falava de Jesus e tinha sido cumprido fidedignamente da presença do Senhor. E eu falei para ele: olha, as profecias cumpridas, e tal, Aí ele ficou assim. E quando ele falou aquilo, que ele fez aquela pergunta, toda aquela plateia ali me olhou. E agora? O que tu vai responder? E eu respondi isso. Deus me deu na hora, irmãos. Isso aí, Deus tinha me alimentado na noite anterior. E ali, aquele homem virou e disse: sabe por que eu te perguntei? Porque quando eu trabalhava na Yamada, eu perguntei isso para o camarada lá que estava dizendo que se não cresce na Bíblia ia para o inferno, não sei o que e tudo mais. Eu perguntei: cara, como é que tu me garante que a Bíblia é a palavra do Senhor? Se olha, tu também não crê, tu vai para o inferno. Eu aqui achei aquilo um absurdo, ele não conhecer a palavra de Deus, ele não ter uma resposta adequada. E a própria Bíblia nos diz que nós temos que responder com mansidão a todos aqueles que pedirem alguma questão da nossa fé. Resumindo com esse rapaz, irmãos, passou uma semana, duas, ele me chamou e disse para mim assim: eu quero falar contigo. Eu disse: onde é que você quer falar? Ele disse: não, vamos lá para a brinquedoteca. Nós fomos lá para a área justamente onde ficava a igreja nossa. Ele disse, com os olhos dele brancos, ele disse: eu quero aceitar esse Jesus aí na minha vida. Eu digo: meu Deus do céu. E aí nós oramos.
minha primeira ovelha dentro de casa. E quando foi essa ministração que eu recebi de Esther, eu sabia, irmão, com todas as experiências, por isso que eu voltei para o exército, eu sabia que aquela ministração era para mim. E as audiências que iam ter no ano já de 2012 era dia 13, 14 e 15 de março. Eram 3 dias lá em Bragança, onde tinha acontecido o fato. E quando eu fui olhar, fui procurar esse mês de Adar, é fevereiro e março. Isso é minha, eu vou sair nesse dia. Eu vou sair, eu sei que eu vou sair. Eu tinha convicção, irmão. Eu disse, Senhor, eu vou sair, eu sei. Essa palavra foi para mim. Aí eu ia chegando na minha residência lá, na cela nossa. Aí eu disse, Senhor, confirma isso para mim, Senhor. Eu sei que tu já falaste, mas perdoa a minha incredulidade, confirma, mas confirma, Pai. Eu te peço que não seja pela boca de ninguém daqui, que seja alguém de fora. Aí eu fui entrando, irmãos. Eu abri assim, eu entrei. Aquela voz, vocês já ouviram a voz do Espírito Santo, irmãos? Aí eu entrei e disse assim, eu tinha os livros em cima, assim, eu deixava os meus livros, que eu já tinha um pouquinho de livro lá. Aquela voz assim, pegue um livro. Aí eu, livro, mas que livro? Pegue um livro. Aí a minha mão foi, eu peguei o livro de cima. Este livro, numa grande festa. Eu disse, mas que livro é esse? Eu não lembro desse livro. Aí eu abri. Aí uma dedicatória aqui dentro para Éder e Edna, que era minha esposa. Foram 2 pastores que foram lá fazer uma visita para a gente, deram esses livros e fizeram a dedicatória. A resposta do Senhor, alguém de fora. Eu disse, meu Deus, eu abri justamente, ele vai tratar da festa lá no reino do rei Assuero. Eu disse, pronto, saí, tudo certo. Fui para as audiências, me consagrei 3 dias de jejum, irmão, sem comer nada, só tomando água. Aí eu estou lá, no primeiro dia, não ia ser ouvido os acusados, só ia ser ouvido as testemunhas de acusação. Os acusados não iriam ser ouvidos. E ali nesse momento que a gente está lá, tinha um grupo já que também tinha aceitado Jesus, eu já estava lá no meio deles. E ali de repente a minha esposa vem, que eles tinham acesso lá, e a minha esposa disse, amor, isso já no dia 13, no dia 14, já no segundo dia. Aí antes disso, a advogada que estava lá comigo me acompanhando, ela desceu e disse assim, Éder, o juiz quer te escutar. O juiz quer te escutar, eu não sei por que ele quer te escutar. Eu disse, eu sei, doutor. O senhor quer, fique tranquilo. Tu lembra de tudo e tal? Tu quer que eu te lembre de alguma coisa? Não, pode deixar, deixa comigo. Eu lembro de tudo, pode deixar. E não era audiência para mim, mas ali era a minha vitória, eu sabia disso. E nesse momento, logo depois que a advogada subiu para falar com o juiz, a minha esposa vem e diz assim, amor, a moça que está envolvida, que eu fui pego numa escuta telefônica, num grampo, chamado grampo vulgarmente, a moça estava falando ali, amor, que ela disse que ela vai entregar todo mundo, vai falar, e não sei o que e tal, e vai prejudicar quem tiver de prejudicar, ela quer só se safar. Poxa, amor, fala com ela. Eu disse, cadê ela? Eu disse, está ali. Aí eu fui lá com ela. Eu disse, fulana, não invente nada lá não, fale a verdade. Não prejudique ninguém, fale só o que aconteceu. Eu disse, não, seu Éder, pode deixar, fique tranquilo.
Quando eu virei, irmãos, eu terminei de falar com ela. Não sei se você já teve essa sensação. Eu lembro de uma dor parecida quando eu caí jogando bola, que eu quase que eu fratura a clavícula. Uma dor, irmãos, aqui dentro, como uma faca entrando e girando dentro de ti. Aí eu fiz assim. Por que tu deixaste de confiar em mim? Por que tu deixaste de confiar em mim? Eu corri para o banheiro desesperado. E eu me pedi, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, não era isso que eu queria fazer, querendo me justificar diante de Deus. Tipo aquele filho que diz, pai, eu não vou mais fazer isso. Silêncio de Deus total, irmãos. Eu enxuguei as lágrimas e disse, Senhor, que seja feita a tua vontade. Irmãos, quando eu saí, a advogada desceu a escada e disse, Éder, o juiz não vai mais te ouvir. Eu não sei o que aconteceu. Eu disse, eu sei o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu, não se preocupe, doutor. E aí eu vim, viemos no carro da Suzuki na época. Eu entrei, cheguei por volta de meia-noite, lá em Santa Isabel. Eu entrei na nossa sede, irmãos, eu dobrei o joelho e disse, Senhor, não permita que eu saia deste lugar aqui, Pai, para te vergonhar. Sem estar em condição, sem estar preparado, Pai, para fazer a tua obra. Foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida, irmão. E a partir de então, isso foi março, passou abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E o nosso pedido de liberdade lá, trocou juiz, trocou promotor e ninguém olhava nada. Quando foi início de dezembro, eu tomei conhecimento de um filme chamado Meu Deus, disse agora o nome desse filme. São dos policiais. Eu vou já lembrar o nome dele. E ali eu olhei esse filme, chegou até nós, no trabalho de evangelismo. E eu comecei a fazer um trabalho corajosos. E ali nós fizemos, elaboramos um trabalho, chamamos todos os homens que estavam conosco, e nós vamos fazer um compromisso diante da nossa família. E ali nós fizemos os quadros, fizemos aquele diploma e entregamos, foi uma festa. Naquele dia minha família estava lá, estava minha sogra, minha esposa. E assim, semelhante como eu estou aqui, depois que nós finalizamos o trabalho, eu disse para os irmãos, esse é meu último trabalho aqui. Eu estou indo embora. Eu sei que acabou a minha missão aqui. A minha esposa arregalou os olhos de lá e disse, pronto, agora os pedidos que estão lá, não foi julgado, não teve nada. Tudo que foi julgado na época a gente tinha esperança, não tinha, como é que agora? O que ele sabe que eu não sei? E quando terminar isso, não, acabou. O que aconteceu? Alguém analisou alguma coisa? Não, você acabou aqui, eu estou indo embora daqui. E naquela mesma semana, irmãos, eu cheguei, comecei a dar meu ventilador, televisão, todas as coisas que eu tinha lá, eu já fui dando para as pessoas. Aí eu ia dando, eles está indo embora de dois, mas agora já deixou, eu vou sair ao vale. Não, mas já está saindo. Eu sabia, irmãos, é completamente diferente. E ali, na terça-feira, no dia 5, saiu antes, mas no dia 5, numa sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2010,
chegou o meu ovário solto. E ali parece que eu estava flutuando, irmãos. Uma coisa assim, indescritível, que veio o cuidado do Senhor. O tempo passou, quando fui, aí eu me apresentei, fui lá na delegacia geral, me apresentei e digo, olha, eu estou aqui, né, continuidade do meu trabalho, e disse, olha, nós vamos te lotar ali na divisão de homicídios, né, e tu vai ser observado. Eu disse, sem problema, vou para lá. Passaram esses anos, quando foi em 2016, justamente a data da bênção dessa igreja aqui, né, o ano dessa igreja abençoada, né, já me sinto, já, o coração já sente-se aqui muito acolhido por toda essa atmosfera que Deus criou, preparou para a gente. Eu fui ver como era que estava a minha situação do meu processo administrativo. Por quê? Porque muita gente naquela data, naquele ano, estava indo embora, né? O delegado em geral estava botando muita gente para a rua, estava respondendo algumas comissões, e eu estava no meio, eu fui lá procurar saber. E quando eu cheguei lá, o delegado Silvio Maués, ele disse, sério, parece brincadeira, ontem o Rilmar perguntou por ti. Aí pegou o telefone, ligou para ele, não, pede para ele vir aqui. Aí nós sentamos lá na mesa, eu, o delegado Silvio, o delegado Vilmar, que era delegado geral até então. Ele ligou para o Departamento de Recursos Humanos, mandou trazer meu processo administrativo. Irmãos, sem exagero, parecia assim, 2 bíblias dessas, uma em cima da outra, tudo preto, tudo amarrado. Ele colocou assim em cima da mesa, ele colocou a mão em cima, disse, meu filho, isso aqui tu não te preocupa com isso aqui acabou. Mas um exemplo hoje na polícia de mudança de caráter, de pessoa. Eu disse, eu só tenho que agradecer a confiança que vocês depositaram em mim. Eu estou aqui agora para transformar, entendendo qual é o meu papel na sociedade. E sair dali, irmãos, parecia que eu estava no céu quando eu saí dali. Eu andava, caminhava, de assim, meu Deus, como é que faz um negócio desse comigo? O tempo passou. Quando foi em dezembro de 2017, nós fizemos aquele check-up, né? A gente faz anual de saúde e tudo mais. Os exames todos perfeitos, tudo. Quando virou o ano de 2018, em fevereiro, a minha esposa começou a sentir um incômodo na mão, na axila, nada especificamente. E aí ela, passaram-se alguns dias, algumas semanas, já sentiu muita dor, muita dificuldade de levantar os braços. E nós já fomos direto procurar fazer os exames, verificar o tratamento. E ali ela foi diagnosticada com câncer de mama. Dezembro, não tinha nada. Tudo ok, perfeito. Uma mulher cuidadosa com a saúde, cuidava da nossa alimentação de uma maneira extraordinária, muito zelosa. Fevereiro, março, abril, nós começamos o tratamento. Quando foi em julho, eu fui cortar o cabelo dela. Ficou bem carequinha, linda. Continuamos o tratamento. Naquela mesma noite, eu cheguei em casa também já careca. E quando foi em novembro, tratamento tudo certinho. Em novembro ela começou, depois da reconstrução da mama, ela começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Fomos ao médico, fizemos uma ressonância, o médico viu alguma coisa aqui por trás, pediu para
a gente observar, voltou para casa, a dor de cabeça aumentou. Retornamos ao hospital. E quando foi no dia 27 de dezembro de 2018, o Papai do Céu recolheu. A cadeia não foi meio por cento do que foi a ofensa daquela mulher. Nós nos conhecemos quando crianças. Eu dei o primeiro beijo nela, eu tinha 11 anos de idade, aquele beijo de criança, pegava na mão, o coração parece que ia disparar. Depois nós nos ausentamos, o pai dela levou ela, trabalhava como mestre de obras, levou ela para uma determinada cidade, a família. Eles passaram 2, 3 anos, quando ela voltou, que a gente se reencontrou, já foi para namorar, para casar, para ficar junto. Tudo que vocês possam imaginar, de música, perfume, moda, tudo que passou dessa época toda, eu vivi com ela. E ali a minha vida, irmãos, foi se não fosse Deus, se não fosse o Senhor, meus filhos saíram da igreja, foi uma confusão, irmãos. Foi agora, 4 anos depois, 5 anos depois, eu não vou dizer que conheci, porque era uma pessoa que era inclusive da nossa família. Começamos a ter um contato, ela também tinha se separado, o casamento não deu certo, e aí a gente foi se aproximando, mas eu sabia ali que não tinha como dar certo aqui. Sentia no coração, não dá, isso é só uma confusão. Aí o Senhor disse, é esta mulher para ti. Ela também dizia a mesma coisa de lá. E Deus disse, é esse homem que eu separei para ti. E pela grande misericórdia do Senhor, irmãos, hoje eu estou reconstruindo a minha vida. Depois de toda essa história, eu passei, eu tive que ser bem rápido, irmãos, nós estamos bem avançados, eu peço perdão, pastor. Mas eu tive que pular muita coisa, tive que resumir muito. Eu quero finalizar, irmão, dizendo que Deus não é pego de surpresa em nada. Deus não tem segundo plano. Deus não tem tudo aquilo que é para nós vivermos. Já está escrito no livro do Senhor. Deus não é pego de surpresa absolutamente nada. Da maneira que Ele está te vendo aqui agora, da maneira que Ele queria que você estivesse aqui nesse momento, escutando estas palavras. Nós temos o poder de decisão das nossas vidas, de escolhas. E se eu puder pedir alguma coisa esta noite, para aqueles que ainda não têm nenhuma aliança com o Senhor, que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso, preste atenção e lembre que Ele já te chamou em algum momento lá atrás. Dessas visões que Deus me mostrava, Ele mostrava as pessoas indo lá em casa,
Olha quantas vezes eu quis que tu me conhecesse. Olha quantos eu mandei na tua casa. Tinha célula lá em casa e eu ignorava. Eu não ficava embaixo, eu subia. Olha quantos meus e eu olhava, aí Deus abrindo, mostrando as pessoas indo na porta de casa. Deus tem uma promessa na tua vida, Deus tem algo muito grande na tua vida. Aí eu dizia assim, mas quando eu estou fazendo muita besteira. O dia que eu realmente tiver bacana, aí sim, eu não entendia nada. Eu achava que a gente primeiro tinha que se ajeitar bacana para poder aceitar Jesus. Não existe isso. Deus ele veio para os doentes, irmãos. Deus ele veio para os necessitados. Se você não se acha doente, se você não acha necessidade de Deus, não tem problema. Mas se você reconhece, e isso é uma das coisas mais importantes do ser humano, porque a primeira coisa ali era culpar todo mundo, e eu jamais achava que o culpado era eu. Mas a partir do momento que eu reconheci que a culpa era minha, que eu tinha contribuído para aquilo, e graças a Deus que eu não tinha feito aquilo que eu tinha sido acusado. Eu tive a minha parcela de culpa, mas aquilo que estavam me acusando estava muito longe da realidade. E graças a Deus, porque se eu tivesse sido acusado e punido pelas coisas que eu tinha feito, podia preparar presídio aí que nem ia acabar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele concede essa graça. Ele não nos olha com esse olhar de acusação, com esse olhar de acusação. Quando a gente entrega a vida para Ele, Ele apaga tudo, zera tudo. Agora eu vou escrever uma nova história. Deus tira a punibilidade, Deus tira a culpa, a responsabilidade. Ele pode fazer? Pode, se Ele quiser. Mas normalmente Deus, Ele é um Deus reto, é um Deus de justiça. Então você errou, você falhou, você vai pagar. Você vai ajustar tudo com a justiça. E agora você vai servir. Por quê? Você imagina um pastor, um diácono, alguém ministrando, dizendo, agradecendo que Deus livrou ele, um monte de coisa. Só que ele está com todas as pendências na justiça. Depois chega, bate na porta, que nós já tivemos o desprazer de fazer isso, né? De ir lá, intimar, buscar isso. Olha, aqui, você está com essa pendência aqui. Você está dizendo que está tudo bem aqui, pessoal? Que história é essa? A camarada vai, se ajusta, tudo. Agora sim, é dessa maneira. Então eu estou aqui, irmãos, como eu disse, não tenho orgulho, porque eu sei que o melhor testemunho não é a pessoa aí estar no mundo, conhecer Jesus, né? Por quê? Porque ele já sabe o que é ruim e já sabe o que é bom, só se ele for doido de querer voltar para aquela loucura, né? Só se ele for maluco, se ele for doido. Agora, você nascer no lar cristão, nascer crente, continuar crente, eu penso que é o maior testemunho que alguém possa ter. Essa é uma opinião minha, pessoal. Eu vejo isso, por quê? Porque a sedução que bate na nossa porta todo dia, perturbando a gente para poder sair do lado errado, é muito grande. E quem não conhece pode se sentir seduzido. Fique com essa palavra no seu coração. Receba da parte do Senhor essa ministração. Confie no Senhor, seja fiel ao Senhor. Se Deus já te chamou para fazer o trabalho dele, a obra dele, não se preocupe com o que você vai dizer, o que você vai falar. Deus vai te fazer lembrar de tudo aquilo. Deus vai te colocar palavras adequadas na tua boca, vai te dar sabedoria, vai te dar condição de você fazer a obra dele com excelência. Tenha um coração grato ao Senhor, seja fiel a Ele, ame a sua esposa, seja fiel a sua esposa. Irmãos, eu sou muito grato a Deus dele ter me dado a oportunidade de viver um casamento por 7 anos na presença dele. E a minha esposa bater no peito por mim. Agora eu tenho um marido, agora realmente eu tenho uma esposa. Você trazer, levar para dentro da tua casa a provisão, o calçado, dar a guarida,
Isso não é suficiente, irmãos. Você tem que levar para dentro da tua casa a palavra de Deus, o amor de Deus, a comunhão do Senhor na tua casa, a fé inabalável de saber que, embora as circunstâncias estejam difíceis, mas Deus vai cuidar de ti. Receba essa palavra, fique com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.